Mas, queridos, que bom estarmos aqui. Que bom estarmos na presença de Deus. E que maravilhoso tema nós estamos estudando, meus irmãos. É um tema muito importante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 4. Nós leremos algumas passagens nessa noite. Será que você já se sentiu dominado por alguma coisa? Pela fome, por exemplo? Aquela fome brutal que você não consegue pensar em nada a não ser em um belo prato de cuscuz com ovo, com carne de charque. Cuscuz é uma bênção, irmão. Cuscuz é uma das maravilhas que Deus deu a criatividade ao homem. Ou será que você já foi dominado pela raiva, por exemplo? Que se estressou tanto e tanto que de repente explodiu, que a raiva lhe dominou. A grande verdade é que eu e você, por vezes, somos dominados por várias coisas dessa vida. E o nosso coração, como diz Calvino, ele é uma fábrica de ídolos e eu acrescentaria uma fábrica de desejos. Eu e você, por vezes, somos guiados por eles. Na realidade, irmãos, por vezes não. Nós somos guiados pelos desejos. O que determina as suas atitudes é o que você quer. É o que faz com que a sua vontade caminhe para uma direção. Nós somos assim, irmãos. E o que o jejum nos ensina, irmãos? O jejum vem nos ensinar justamente a combater ou a mudança dessa vontade. Como disse A.W. Tozer no livro Homem, Habitação de Deus, cristianismo não é apenas arrependimento, mas é vontade. Tem que existir uma mudança real na sua vontade. E esse capítulo que nós estamos passando aqui para vocês do livro, fala um pouco sobre isso. Vamos ao texto sagrado, Mateus capítulo 4, verso de número 4, nos diz o seguinte: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, nós te damos graças por este culto, por este momento de oração, Senhor, em que nos rendemos diante de Ti. Reconhecemos a Tua soberania, o Teu maravilhoso poder, a Tua glória inigualável. Trabalha em nosso coração através da Tua palavra, Senhor, pois só ela pode nos modificar. É o que te peço no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Você quer combater os seus desejos? Disciplinas espirituais são necessárias. Leitura bíblica, oração e uma de muito valor é o jejum. Pastor André falou semana passada mais propriamente sobre o primeiro capítulo do livro, que vem dizer que o jejum é aquela saudade por Deus, a saudade da presença de Deus, não que você já não a tenha. Você tem a presença de Deus dentro de você, mas o interessante é que quanto mais você tem, mais você deseja. Satisfação, irmãos, plena na terra é impossível. Satisfação plena de dizer que você está completamente abastecido por Deus e não deseja mais, se preocupe. Há algo de errado no seu coração. Você possivelmente está se alimentando com algumas coisas erradas. Na dieta celestial, quanto mais você se alimenta de Deus, mais vontade ainda você tem de estar à mesa. E o jejum nos ensina qual desejo deve dominar o nosso coração.
Qual é a vontade que deve dominar e guiar os nossos passos? O que esse desejo deve revelar, irmãos? E é sobre isso que eu quero falar rapidamente nessa noite. O jejum, irmãos, nos mostra qual é o desejo que deve dominar o nosso coração, porque ele também nos mostra a nossa insuficiência. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3. Deuteronômio 8, versos 2 e 3. Nos diz o seguinte: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Reparem, este é o versículo que Jesus vai responder a Satanás na tentação. Você deve notar alguma semelhança entre as histórias. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, na provação. Jesus, após o seu batismo, vai passar 40 dias no deserto para ser provado. O texto diz que o povo passou fome no deserto. Jesus passa fome, ele sente fome nos seus 40 dias de jejum. O povo falha em sua missão. Jesus cumpre a missão para todo o povo. Esse paralelo para na perfeição de Cristo. Mas notem, irmãos, que mesmo Cristo, sendo Deus e perfeito, ele se submete a disciplinas espirituais. Você vai encontrar por diversas vezes Jesus orando. Jesus lia a palavra, lia a Torá publicamente. Jesus jejuou. É interessante isso, irmãos, porque Jesus, ele era Deus, como eu já falei, 100% Deus, mas ele não larga em momento algum em seu ministério terreno a dependência do seu Pai. É ao Pai. O Pai envia o Filho e o Filho está cumprindo a missão do Pai. E para essa missão, ele está disposto a jejuar por 40 dias. Ele é tentado no deserto. O povo foi tentado, caiu por vezes. Quando Jesus é questionado, ele responde a resposta que deveria ser o procedimento daquele povo. Na primeira pergunta, Satanás diz: olha, está aí, essas pedras, transforma elas em pães. Se você é realmente Deus. E Jesus volta, irmãos, lá em Deuteronômio, na repetição da lei, e dá a resposta que cabe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você, ao voltar ao texto de Deuteronômio, você vai perceber que esse era o sentido do texto. Embora Deus houvesse dito que estava alimentando o povo com o maná, não era, irmãos, o maná que era suficiente. Era Deus que era suficiente para todo aquele povo. Porque se aquele povo desobedecesse uma única palavra de Deus, aquele maná, por exemplo, poderia apodrecer. Se você recolhesse além da conta, o maná no outro dia estaria podre. Porque a dependência não era o maná, a dependência vinha do céu. O que nos ensina, irmãos, uma grande verdade sobre o jejum.
O jejum mostra, irmãos, que Deus é maior que nosso estômago. E encare estômago como todos os seus centros de desejos. Se vocês lembrarem um pouco, eu creio que o pastor André deva ter falado, a questão do jejum está no combate aos benefícios que nós temos, por vezes, aqui na terra, e idolatramos. No seu livro, Você se torna aquilo que você adora, J.K. Bill vai dizer que nós, irmãos, assumimos a característica, as afeições daquilo a que devotamos o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Se você devota o seu coração ao dinheiro, você se tornará cada vez mais egoísta, egocêntrico, uma pessoa que determina as situações pelo valor. O jejum nos lembra que o nosso coração deve estar devotado somente a Deus. O jejum nos lembra que todo o nosso coração deve estar voltado para Ele. E aqui Jesus expressa a Satanás uma lição. Jesus poderia transformar todas aquelas pedras em pães, irmãs, seria muito fácil. Mas ele diz ao diabo que primeiramente na vida dele o que prevalecia era cumprir a vontade do seu Pai e não agir conforme os seus desejos. O que nós devemos fazer, irmãos, e porque nós devemos jejuar para aprendermos a depender dia após dia de Deus. O jejum, irmãos, nos ensina o desejo que deve dominar o nosso coração, porque o jejum sonda aonde está o seu coração. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 21. É um texto que vai falar, irmãos, sobre riquezas, mas eu quero usar da aplicação desse texto para mostrar uma verdade tremenda para nós. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Já no capítulo 1, John Piper vai dizer por vezes que quando nós jejuamos, nós estamos nos colocando à prova e isso conduzirá para que o nosso coração seja arreganhado, digamos assim, possa ser exposto a nós mesmos, perdão. Por exemplo, se a raiva dominava o seu coração, segundo ele, possivelmente ela vai ser exposta. Mas, irmãos, eu concordo com John Piper com isso, porque por vezes, irmãos, o nosso coração nos engana. Em que sentido, queridos? Nós por vezes estamos amando a bênção e não o abençoador. Deus só nos é útil por aquilo que temos e pela situação tranquila que passamos. Deus só nos é útil quando todos os desejos e anseios do nosso coração são abastecidos. Deus só nos é útil quando as situações adversas se transformam em maravilhosos caminhos para o céu. Se você está acompanhando a série de Tiago, você vai ver que você pode trilhar essa estrada de adversidade até o final da sua vida. E mesmo assim, Deus continuará sendo soberano sobre ela. O que o jejum nos ensina, irmãos? Que toda a nossa vida deve estar empreendida em desfrutar do maior tesouro que já possuímos, o próprio Deus. Por que Jesus não satisfaz a sua vontade? Por conta da vontade de Deus.
Porque os crentes no Novo Testamento jejuavam para estarem mais dispostos a obedecer e a desfrutar desse Deus Todo-Poderoso. Querido, como disciplina espiritual, nós temos que, por vezes, jejuar, cortar as fontes de prazeres aqui da terra, para compreendermos e valorizarmos o Deus que nos abençoa. Abrir mão, irmãos, e aí usando o mais comum, que é o jejum de alimentos, abrir mão de um belo almoço mostrará em seu coração que o seu maior alimento não está aqui, que é a palavra de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Abrir mão, irmãos, de redes sociais mostrará que seu maior relacionamento não é com homens, é com Deus Todo-Poderoso. Abrir mão de entretenimento, de TV, de videogame, do que possa acariciar o seu coração, mostrará que o maior desejo, o prazer e a alegria da sua vida não se encontra nas programações terrestres, mas no plano maravilhoso celestial. Isso o jejum trabalha. Nós vivemos em uma geração que jejuma pouco, irmãos. E se jejuma pouco é porque está muito acomodada a vida aqui na terra. Tudo é confortável demais, irmãos. Tudo é muito bom. Tem crente que ora para Jesus não voltar, que está bom demais. Está uma maravilha. Se Cristo volta, os planos caem por terra. Como é que vai ser isso ou aquilo? Meu irmão, meu querido irmão, que o jejum possa nos ensinar que não há canção mais linda a ser cantada senão aquela de Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por fim, meus queridos, o jejum nos ensina que o desejo por Deus deve nos dominar. E aí eu quero ler um dos salmos tristes da Bíblia, mas para mim, irmãos, um dos salmos mais belos de toda a Bíblia. Salmo de número 42. Que nos diz o seguinte, o primeiro versículo. Vamos ler o 1 e o 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse salmo é escrito por Davi em um dos seus momentos de perseguição, e ele está distante do reino. Ele está distante de Jerusalém. Muito provavelmente perseguido por Absalão, seu próprio filho. Mas acompanhem comigo, irmãos. De que Davi sente falta? Ele não clama pelo melhor quarto do palácio. Ele não clama pelo seu trono. Ele clama por um desejo que dominava a igreja naquela época. A igreja via o templo como lugar de habitação de Deus. Davi está triste, irmãos, porque não pode ir ao templo. Davi está triste, irmãos, porque está distante do templo. E qual é o desejo que se revela no coração de Davi? Ele se compara a uma corça. E aí alguns comentaristas vão dizer que essa corça estava fugindo de um predador. E ela corre
tão desesperada, mas tão desesperada que seu batimento cardíaco acelera. E se ela não encontrar uma fonte de água para restabelecer a sua saúde, ela possivelmente irá perecer. E o que é que ele diz, irmãos? Eu preciso de Deus. Eu preciso dele porque ele é a minha vida. O que o jejum vai nos ensinar, irmãos? Vai nos ensinar, irmãos, que o melhor almoço só nos saciará por 2 horas. Que o melhor programa de TV irá acabar. Que o Facebook, o WhatsApp e todas essas redes sociais, já que hoje convivemos com jejum desse tipo, só são perca de tempo na maioria das vezes, porque não usamos bem. Mas que Deus, como nosso bem supremo, permanecerá para sempre. O que deve dominar o seu coração, que ele seja dominado por Deus, que a sua alma tenha sede de Deus, e que essa alma se desenvolva em práticas, em disciplinas espirituais, como o jejum, por exemplo, como a oração, e não seja algo que encha a sua vida e você se dê por satisfeito, mas que seja como algo incontrolável, quando você diz que eu te quero hoje e amanhã eu te quero mais e para sempre eu irei te querer mais e mais. Que a nossa vida, como diz a Escritura, seja conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento, desfrutar, irmãos, dele. O pão é ótimo, é uma maravilha. Sacia e dá prazer. Mas o pão não é eterno. O pão dessa terra não. Mas o pão da vida que desce dos céus, que é o nosso alimento espiritual, ele permanecerá para sempre. Que Deus nos ajude a ter uma vida de disciplina espiritual, a ter uma vida que nós venhamos a cada dia abandonar mais os nossos desejos e desejarmos mais o Senhor. Amém?